Esse vídeo é sobre a primeira partida logo após o término do anime de Blue Lock, onde temos Isagi Uji alcançando o Flow pela primeira vez e Shidou Ryosei finalmente jogando futebol. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Tudo começa com o robô do Blue Lock mandando todos vestirem os seus uniformes, pois a terceira etapa da terceira seleção começaria em breve. Cortando para a câmera central dos jogadores do Blue Lock, onde Isagi aparece dizendo que essa etapa é como o final dos testes para pôr uma vaga para jogar entre os 11 titulares do Sub-20. Isagi disse que escolheu o time A e que a chave é encontrar uma maneira de provar o seu valor jogando com Rin e Shidou, enquanto lembra de Ego e diz que precisa dar tudo de si nessa partida. O robô aparece de novo anunciando como os times serão formados, mostrando assim a tabela de jogadores em cada um dos times dessa etapa. Isagi diz que Bachira está no mesmo time que ele e vê que Irel, apesar de ter sido abandonado, decidiu ficar com Nagi. O robô anuncia que Bachira irá ficar em uma partida extra, pois temos um jogador a mais ali, anunciando logo em seguida a partida do time A contra o time B. No time A temos Nanaze, Hiyori e Isagi, que se assusta enquanto Gagamaru e Igarashi riem dele por ter sido pego de surpresa. Logo em seguida temos o time B, onde irá jogar Shiguma, Saramadara e Shigiri, fazendo Isagi dizer como será a dureza enquanto o robô manda eles vestirem sua camisa e irem em direção ao portão de entrada. Enquanto estão a caminho do campo, Isagi pensa sobre provar seu valor e tratar os seus colegas de time como rivais, mas Nanaze começa a falar sobre como está agitado e que caso eles se saiam bem, eles irão finalmente poder jogar contra o Sub-20. Isagi percebe o vocabulário diferente de Nanaze e Nanaze diz que ele é do interior, e após falar em suas idades, Isagi diz o quão diferente Nanaze é, dizendo que isso é porque ele está sempre rodeado de animais. Logo em seguida, Nanaze cumprimenta Hiyori, que diz para não ser tão educado, já que ele era do segundo ano também, fazendo Isagi e Nanaze perceberem que Hiyori era de Kyoto, fazendo todos ali começarem a rir bastante naquele breve cenário pacífico. Após isso, Nanaze diz para todos ali não terem ressentimentos apesar dos resultados. Hiyori concorda e Isagi diz para detonarem enquanto pensam que essa é a última chance para ganhar por aqueles que ainda são um Zé Ninguém, enquanto todos avançam em direção ao campo. Após chegarem, os três encontram Rin e Shidou. Nanaze tenta cumprimentar Rin, mas é recebido com desprezo enquanto Isagi diz que ele é sempre assim. De repente, Hiyori diz que o time B chegou, enquanto todos somos apresentados ao time B, onde Karasu e Otoya manda Shiguma, Saramadara e Shigiri ficarem na defesa enquanto eles atacam. A cena corta pro robô dizendo que o goleiro será um Blue Locker, e quem fizer 5 gols primeiro, vence, dando início assim à partida do time A contra o time B pela vaga do jogo do Sub-20. A bola começa nas mãos de Shidou, que avança enquanto é marcado por Otoya. Isagi elogia Otoya enquanto pede a bola para Shidou, que toca para Isagi enquanto Isagi diz que precisa mostrar o que pode fazer com seus olhos, enquanto diz que irá extrair o poder de Rin para conseguir se provar. Rin é marcado por Shiguma, mas toca para Isagi, que novamente toca para Rin, passando por Shiguma. Logo após isso, Isagi tem a bola e Rin se prepara para recebê-la enquanto passa por Karasu. Mas após Isagi tocar para Rin, Shigiri chega em velocidade máxima, isolando a bola enquanto diz que viu essa de longe, chamando Isagi de idiota enquanto a bola voa para a área do time B, fazendo Shigiri gritar para que peguem a bola. Porém, Shidou Ryosei aparece dizendo que aquela bola era sua. Isagi pensa em como consegue ler o jogo a partir da jogada extremamente rápida de Shidou, dizendo que Shidou irá pegar a bola e de lá Isagi iria se preparar para jogar para Rin, dizendo que só precisava receber a bola? Meus amigos, Shidou Ryosei faz um chute de costas que se encaixa bem no centro do gol, impressionando todos os jogadores em campo enquanto ele se deleita com seu gol. Isagi observa aquele gol e Karasu começa a comentar sobre o estilo de jogo de Shidou, dizendo que apesar da sua defesa e armação serem meia boca, o seu corpo é totalmente focado para marcar gols, dizendo que agora que já conhece Shidou, chegou a sua hora de produzir enquanto o jogo recomeça com a bola nas mãos do time B. Karasu deixa a bola parada enquanto Isagi avança para buscar a bola. Porém, Karasu busca a bola e começa uma luta de corpo com Isagi, com Karasu dizendo que ele não é de lutar contra a especialidade de ninguém, falando que ele prefere explorar as fraquezas e que o Isagi é o elo fraco daquele time, também dizendo que ele pode ser forte com os especiais em sua volta, porém, ele não tem nada de especial sozinho, e que valeu muito a pena ter assistido os vídeos das partidas anteriores. Avançando contra Shidou, e enquanto ameaça um drible, faz uma finta, e enquanto se apoia em ambos os jogadores, passa por Shidou lindamente, alcançando a área do time A e empatando esse jogo de forma linda com um chute na parte superior direita do gol. Após o gol, Hiyori diz que Karasu usa sua habilidade para descobrir pontos fracos e esmagá-los utilizando isso, dizendo que Karasu estava de olho em Isagi o jogo inteiro. Isagi pergunta se Hiyori o conhece e Hiyori confirma, dizendo que ambos eram do time juvenil e que Isagi não precisa nem tentar esconder suas fraquezas de Karasu, mandando ele lutar com suas qualidades ao invés disso.
Isagi diz entender e diz que suas qualidades são o chute direto e a noção de espaço, dizendo precisar usar isso enquanto o jogo recomeça com Rin tocando para Shidou e Shidou tocando para Isagi logo em seguida, dizendo para repetirem a jogada de antes. Porém, Karasu corre até Isagi, o alcançando e impedindo ele de tocar para Rin, roubando a bola de Isagi enquanto avança contra Rin e Shidou, parecendo estar sem saída. Porém, de repente, o ninja Otoya aparece para receber o toque de Karasu passando por trás de Rin e recebendo a bola enquanto avança contra o goleiro e chuta contra o gol, tomando a liderança contra o time A. A bola volta nas mãos de Rin. Isagi pede para Rin tocar para ele, porém Karasu volta a marcar Isagi novamente, fazendo Rin tocar para Hiyori, avançando e passando de Shiguma e Sara Madara, enquanto Isagi diz que Hiyori copiou seu passe, elogiando Hiyori. Porém, logo após Rin ser desafiado por Otoya, Shidou aparece pedindo um passe enquanto é marcado por Shigiri. Mas mesmo sendo coberto por 3 pessoas, Rin desfere um chute às cegas que acerta o gol de forma certeira, empatando o jogo do time A contra o time B. Isagi analisa dizendo que nessa jogada de Rin, o mesmo utilizou Shidou e Shigiri como escudo, e para sair do campo de visão do goleiro, Rin puxou a bola para a direita para impedir que o goleiro visse, atrasando a sua reação enquanto chutava para o gol. Shidou e Shigiri elogiam Rin e Isagi pensa como pode ser útil novamente, mas percebe que para ser útil precisa passar por Karasu e se juntar a Rin e Shidou no ataque contra o time B. Shigiri diz que Isagi pensa o mesmo, já que todos que não são do top 6 não conseguiram se destacar, dizendo que eles são totalmente substituíveis, dizendo que irá deixar o jogo fluir enquanto foca em fazer o que pode para se destacar, recomeçando assim o jogo com a bola nas mãos de Karasu, que mesmo com a bola segura Shidou enquanto Otoya e Shigiri avançam. Shigiri percebe que precisa esperar em um local onde não esteja lotado de pessoas, percebendo que precisa chegar na lateral direita para conseguir marcar um gol enquanto corre até lá. Mas apesar de Shigiri se deparar com Isagi no meio do caminho, Shigiri acelera ainda mais e passa a força pro Isagi, fazendo Karasu dar uma chance para ele, tocando assim para Shigiri, que domina a bola no ar e é marcado logo em seguida para Rin. Mas Shigiri vê que Otoya estava passando para a área do time A e cruza lindamente para o mesmo, fazendo Otoya marcar o terceiro gol de cabeça enquanto todos elogiam Shigiri pelo seu feito, menos Isagi, que se frustra mais ainda por não ter conseguido ser útil em jogo. O jogo recomeça com Shidou tocando para Rin, que toca para Hiyori, e enquanto avançam com esses toques, Isagi decide avançar mais ainda esperando uma chance na frente do gol. Porém, Karasu novamente não permite e Hiyori decide cruzar a bola para a área, fazendo Isagi pensar em alcançar a bola, mas aceitando logo em seguida que aquele era um passe pro Rin. Não, na verdade Shidou aparece novamente fazendo ele e Rin chocarem os pés um dos outros, isolando a bola de forma selvagem, essa bola que cai nos pés de Shigiri, que avança contra a área do time A, marcando o gol de vantagem em cima do time A. Logo após isso, Isagi se pergunta o porquê daqueles dois colidirem, e Rin e Shidou começam a brigar desenfreadamente, fazendo Isagi perceber como pode utilizar dessa má compatibilidade do top 6 para agir, observando aquela briga e dizendo que na última jogada, Rin calculou de forma cuidadosa e Shidou pulou instintivamente, fazendo Isagi perceber que a sua função ali era ajudar os dois monstros a se conectarem, dizendo que não tinha escolha a não ser fazer isso para mostrar o seu valor. O jogo recomeça com Shidou tocando para Rin, que toca para Hiyori enquanto Rin é marcado por Otoya, fazendo Isagi pedir para Hiyori tocar a bola para ele. Porém, novamente o Karasu aparece marcando Isagi, dizendo que ele não vai fugir, chamando Isagi de senhor normal, mas de repente Nanazi aparece arrancando ao lado de Isagi, dizendo que apesar de não conseguir acompanhar os gênios, Nanazi consegue acompanhar Isagi e abre brecha para que Hiyori toque para Nanazi, enquanto Isagi novamente se esconde utilizando a mesma técnica que utilizou contra Barou, passando finalmente de Karasu, enquanto diz que sua visão pro gol está abrindo, observando todo o campo e dizendo que apesar de poder trocar para Rin, Otoya estava lá e que ele precisaria dar um passe extremamente preciso. Porém, de repente, Shidou aparece gritando para que Isagi toque a bola para ele, fazendo Isagi pensar que Shidou possivelmente iria utilizar uma tabela para tocar para Rin logo depois, tocando assim para Shidou, que simplesmente dá um chute direto, invertido, curvado ao quadrado, ao triângulo dos catetos, marcando assim o terceiro gol contra o time B, enquanto comemora e assusta Isagi, dizendo ser o todo-poderoso dentro da área. Nanazi se impressiona e Isagi o agradece, fazendo Nanazi pedir para que Isagi utilize-o mais vezes, recomeçando assim o jogo mais uma vez com a bola nas mãos de Karasu, que diz que só precisa passar por Isagi e acabar logo com tudo isso, chamando Isagi novamente de senhor normal. Porém, Rin aparece falando que Karasu só sabe ir atrás dos fracos, dizendo que chega de Karasu ficar bicando defuntos, enquanto Karasu diz que não gosta dessa mentalidade egoísta de Rin, ameaçando processá-lo por assédio de poder, dando início a um duelo de monstros. Karasu começa tentando driblar Rin utilizando uma finta para a esquerda, voltando para a direita tentando se apoiar em Rin, porém,
Rin ergue o cotovelo impedindo a distribuição de peso de Karasu contra Rin, fazendo Karasu desistir da bola que, enquanto pensa para quem irá tocar, tem a bola roubada por Isagi numa rasteira no ponto cego de Karasu e Rin, avançando contra o time B e passando por Sara Madara utilizando dos toques em conjunto com Hiyori. Porém, Isagi é marcado por Otoya, sendo obrigado a tocar para Nanase, que por pouco pega a bola e toca novamente para Hiyori, que é marcado por Shigiri logo após o toque, fazendo Hiyori observar Shidou, que pede um bilhete expresso de gol na maior gentileza do mundo, enquanto Isagi observa dizendo que logo após Hiyori observar Shidou, aparecerá um espaço vazio de 1 segundo e que seria naquele momento que Isagi conseguiria ultrapassar Shidou, utilizando uma linha de chute que só ele pode usar, dizendo que essa será a sua última participação enquanto a bola vem em sua direção. Entretanto, o Isagi, pés de palha, não alcança a bola, que infelizmente é pega por Otoya, que isola a bola muito cedo, dando brecha para que Rin e Karasu lutem para alcançar a bola, sendo vencedor dessa luta o Rin, que chuta no canto superior direito do gol de forma linda, empatando assim esse jogo absurdo enquanto cai junto de Karasu. Karasu disse que a ideia de afastá-lo e chutar pro gol foi bastante inteligente, dizendo que como o Senhor Normal decidiu acordar para a vida, o time A virou um time completamente diferente, observando o Senhor Normal levantar enquanto o mesmo pensa que finalmente os três conseguiram se tornar útil pro Rin e pro Shidou. Porém, aquele não era o futebol que Isagi Oichi queria jogar, dizendo que não vai ser o melhor do mundo daquele jeito, e após isso, Hiyori chama Isagi dizendo que ele estava atrasado. Isagi pede desculpas e diz que o passe foi perfeito, mas ele não foi rápido o suficiente. E enquanto se amargura, Hiyori diz que se Isagi começar a se mover somente depois de pensar, sempre será tarde demais. E se ele quiser jogar no mesmo nível do Rin e do Shidou, ele não pode seguir a ordem de ver, pensar e se mover, já que dessa forma ele não tem as habilidades físicas de Rin e Shidou, se perguntando por que de Isagi não fazer o contrário, recomeçando assim o jogo com a bola nas mãos de Karasu, que após ser pressionado por Rin, toca para Otoya, que devolve para Karasu enquanto o mesmo é marcado por Isagi e Nanase. Porém, Karasu toca exatamente no lugar onde Isagi deixou aberto, exatamente onde se encontra Shigiri, que assim que está a poucos metros da bola, é surpreendido por Shidou, que isola a bola enquanto voa, falando que esse é o momento da estrela subir no palco, caindo que nem bosta logo em seguida, mas fazendo seu trabalho colocando a bola nas mãos de Nanase. Isagi pensa que mesmo visualizando ele derrotando Rin e Shidou, com suas habilidades físicas o mesmo não é capaz, fazendo Isagi pensar no que Hiyori disse, tentando encontrar a chave para mudar sua linha de pensamento, enquanto Nanase toca para Hiyori, que toca para Isagi logo em seguida, fazendo Isagi ser marcado novamente por Karasu, que observa Rin pedindo a bola e Nanase chegando, começando assim a formação triangular, até que Isagi cruza para Hiyori, que estava avançando pela lateral esquerda, fazendo Isagi pensar que assim que Hiyori passar, Rin e Shidou iriam avançar juntos, com Isagi dizendo que aquele que tiver o controle na disputa da área marcaria aquele gol, se perguntando para onde ele iria, já que ele não consegue alcançar aquela área cercada de monstros, fazendo Isagi desmontar de novo, dizendo que é um idiota por ainda estar usando essa linha de pensamento, e desistindo completamente do seu lado racional enquanto se entrega ao instinto, acreditando puramente nas suas sensações, revertendo sua linha de pensamento naquele exato momento. Logo depois, Hiyori toca para a área do gol, onde se encontrava Shidou e Rin arrancando para a bola. Porém, de repente, Isagi Oichi passa no meio de Rin e Shidou enquanto utiliza o seu chute direto de forma linda no canto superior esquerdo do gol, finalizando assim o jogo do time A contra o time B com um placar de 5-4, enquanto o Ego diz que Isagi encontrou o estado imersivo de foco total, o fluxo, dizendo que o mesmo entrou no caminho da equação para criar milagres.